Janaúba fica aproximadamente a 132 quilômetros de Montes Claros e a 547 de Belo Horizonte. Possui uma população de cerca de 66.800 habitantes, segundo dados do IBGE. A cidade, que é ao mesmo tempo movimentada e pacata com um ar interiorano, tem sentido de perto a devastação provocada pela seca. Seu tio Otônio é natural de Pai Pedro, também no norte de Minas. Veio para cá correndo da seca e trouxe todo o gado dele. Por aqui encontrou uma situação menos pior. Mas nem todo o esforço foi tão suficiente. Ele, que já chegou a produzir 450 litros de leite, hoje não consegue ultrapassar a marca de 150. Tudo isso por causa da seca. Procurou recurso, sabe? Porque lá em casa não tinha condições de criar ele. Se ficasse, já tinha morrido. A seca foi perigosa. Só tinha água. Hoje nós estamos recursando aqui. A silagem que nós fizemos ano passado foi muito pouca, né? Não deu para vencer a época, né? Se não fosse aqui, nós estávamos arrasados. A única coisa que nós tínhamos lá é água. Mas água só não cria, né? O gado dele é tratado com cana picada. O trabalho da moagem é feito com o apoio de uma máquina e um trator. Mas o corte é totalmente manual. Um trabalho pesado. Essa alimentação evita que o gado seque muito. Apesar de todo esse trabalho, a seca fez com que o produtor perdesse um animal este ano. Se essa chuva demorar mais e esse recurso daqui acabar, aí é que é piora, né? Nós estamos muito bem comportados aqui, cortando cana, fazendo ração e dando gado, acompanhamos, alagaram o sítio nosso abandonado para poder acompanhar o gado. Foi a única salvação para nós. Esse grupo de devotos busca na fé uma solução para o problema. Em procissão, eles vão da igreja de Santo Antônio até um cruzeiro que fica na cidade. Na novena, um único pedido: a chuva. Essa tradição existe há mais de 100 anos e foi passada de pai para filho. É realizada somente nos anos em que a seca significa problema para a população. E neste ano não foi diferente. Já tem mais de 100 anos, foi dos meus avôs ainda. Aí nós íamos buscar Santo Cruzeiro lá no Canafis, lá em cima, carregando o cruzeirão nas costas de dois. E joelhava no meio da estrada e rezava e cantando, pedindo a Deus a chuva. Quando nós voltávamos, antes de 9 dias, quando nós voltávamos, era debaixo de água. Outra hora nós descia o rio Gurtuba e subia a riba. Ia levar lá, na barragem. No cortejo, rezas e cantos. Nas mãos de muitos, terços e santos. A água, que para todos é considerada sagrada, também é levada na procissão. No rosto de muitos, a marca do sofrimento se contrasta com a da devoção. Dona Maurícia participa desde que se entende por gente e diz que a procissão dá resultado. Eu tinha 7 anos, já acompanhava meu pai, minha mãe, meus avós, eram as raízes. O Zé Manuel e meu pai, Eusébio, era uma pessoa muito da igreja. Agora, graças a Deus, nós ficamos seguindo as raízes que eles deixaram, né? Dona Judite tem 60 anos e por muito tempo trabalhou na lavoura. Ela já sentiu de perto os estragos que a falta de água pode causar. A seca é muito duro, a gente trabalha na roça, tem que ter as coisas boas, trabalhar. Dentro de 7 anos que eu além do meu pai levantava nós 3 horas da manhã para nós ir para a roça, trabalhei ganhando dia a dia para me ajudar meu pai para comprar comida para nós comer. Aqui era uma multidão cheia de planta, de banana, de laranja, era quando tinha as águas boas, tinha muita coisa boa. Meus avós sempre ensinou nós. Teve um tempo que está com 50 anos, que quando meu irmão nasceu, Nossa Senhora de Fátima passou no rio, que o rio estava seco. Nunca mais secou. Por isso que nós temos fé, nós temos essa devoção e tem fé. Porque nossos avós e nossos pais sempre ensinou nós a doutrina de Deus. Mas o problema da seca está longe de ser entendido somente pela fé humana. O problema vai além. A cidade é banhada pelo rio Gorutuba e há muito tempo o nível não era tão pequeno.
Esta é a barragem Bico da Pedra, com capacidade para 705 milhões de metros cúbicos de água. Apesar de toda essa imponência, este é o segundo menor nível registrado desde a década de 1990. Para se ter uma ideia, estes canos não ficam à mostra totalmente desde aquela época, quando foi registrada a maior baixa. A barragem foi construída em 1979 e naquele mesmo ano transbordou. Mas atualmente isto está longe de acontecer. Uma distância que pode ser medida, 11 metros. O nível da água está ainda a 1 metro do registrado na pior seca por aqui. E é aqui que começa o problema. A água do Bico da Pedra é levada por canais adutores feitos de manilha até as áreas de irrigação. A banana, que é o principal produto da economia, só está verde assim por causa de uma moderna irrigação. Apesar disso, problemas podem surgir. Desde o mês de maio, o abastecimento para a irrigação está sendo racionado cerca de 30%. Esta foi a única solução encontrada, afirma o gerente executivo do Distrito de Irrigação do Perímetro Gorutuba. É consequência da seca, do período de chuva insatisfatório, abaixo da média dos últimos 2 períodos chuvosos, nos últimos 2 anos. De certa forma, a irrigação já está comprometida desde o momento que iniciamos o racionamento, né? Desde o momento que a gente reduziu em 30% o volume usualmente fornecido para os irrigantes. E esse racionamento vem ocorrendo desde dia 1º de maio. Então, ou seja, já vem influenciando desde dia 1º de maio o nível da água, né? Da seca. Ao todo, o projeto de irrigação atende uma área de 4.200 hectares e toda a barragem tem água suficiente para abastecer por mais 2 meses. Se não chover neste período, todo o sistema poderá entrar em colapso. É suficiente para irrigar, mantendo o racionamento, né, por mais 2 meses, sem depender de chuvas. Provavelmente o sistema já teria entrado em colapso, teríamos que adotar outras providências para fornecer água para o irrigante, né? Outras fontes. Apesar dos problemas, o encarregado do sistema de abastecimento de água de Janaúba revela que o fornecimento para a população não foi atingido. A barragem, inclusive de projeto, ela já consta uma quantidade de água suficiente para estar abastecendo as populações sem nenhum risco de desabastecimento. O órgão é responsável, além do abastecimento da cidade, ainda pelo município de Nova Porteirinha. São 80 mil habitantes que dependem da água. A população de Nova Porteirinha e de Janaúba pode ficar tranquila que não tem nenhum risco de desabastecimento. O abastecimento está normal e até chegar o novo período chuvoso não haverá problema nenhum. Um contexto que assusta qualquer um. Afinal, a água para muitos representa fartura, para outros apenas sobrevivência. Como viver sem este bem? Como também entender a natureza? A falta de chuva seria o troco dela em tudo que o homem tem devastado? Ou é apenas a vontade de Deus para que o povo ore e passe a crer mais? Isso nem a ciência explica. O certo é que o sertanejo necessita. Eles levam uma vida dura, apesar de talvez estarem até acostumados. Mas na vida de cada um deles há algo que não falta: a fé. Que Jesus ouça o nosso sacrifício, a nossa penitência, que Jesus tem de misericórdia. Então a nossa fé, nós temos que Jesus acredita. A água, a chuva, o que é que isso representa para o senhor? Isso representa muita coisa, representa vida. Vida e condições, né? Sem a chuva, sem a água, não tem nada a viver, não. A água significa para mim vida. Se não há água, não há vida. E nós precisamos da água para a nossa sobrevivência. Os animais, as plantas, todos nós necessitamos muito da água.